O computador, uma máquina que mudou o mundo. As primeiras máquinas, como a máquina analítica, projetada por Charles Babbage, lançaram as bases. Mas foi no século XX que o computador, como o conhecemos, tomou forma. O Colossus, construído durante a Segunda Guerra Mundial, foi um momento crucial. Esta máquina britânica ajudou a decifrar códigos alemães, demonstrando o incrível potencial do poder da computação. Mas foi o ENIAC, construído nos Estados Unidos, que é frequentemente considerado o primeiro computador eletrônico de uso geral. Os primeiros computadores eram gigantes, ocupando salas inteiras com fios e válvulas. Essas máquinas eram caras, complexas e usadas principalmente para fins científicos e militares. No entanto, escondido dentro desses circuitos estava um mundo esperando para ser explorado, um mundo de jogos. Em 1952, um evento marcante ocorreu. Um matemático britânico chamado Alexander S. Douglas criou o OXO, uma versão digital do jogo da velha. Este foi um dos primeiros videogames, projetado para rodar no computador EDSAC, na Universidade de Cambridge. 6 anos depois, em 1958, William Higginbotham deu um passo adiante nos jogos com o Tennis for Two. 2 jogadores controlavam raquetes, tentando jogar uma bola virtual para frente e para trás. Foi um sucesso em um dia de portas abertas no laboratório, com pessoas fazendo fila para jogar. Esses primeiros jogos eram primitivos para os padrões atuais, com gráficos simples e jogabilidade limitada. Mas eles foram inovadores. Eles demonstraram que os computadores não eram apenas para cálculos. Eles poderiam ser usados para diversão e entretenimento. Esses pioneiros acenderam uma faísca que em breve iniciaria uma revolução. A década de 1960 viu os computadores se tornarem menores, mais rápidos e mais acessíveis. Isso levou ao desenvolvimento do Space War, um jogo criado em 1962 por Steve Russell e sua equipe no MIT. O Space War apresentava 2 naves espaciais lutando em um campo de estrelas, controladas por jogadores usando interruptores e botões. Em 1972, a Atari lançou o Pong, um jogo simples, mas viciante, que simulava o tênis de mesa. O Pong foi um sucesso comercial, tornando-se um item básico em fliperamas e casas em todo o mundo. O sucesso do Pong levou à primeira geração de consoles domésticos. Magnavox Odyssey, Atari e ColecoVision trouxeram experiências semelhantes às de fliperamas para as salas de estar. O final da década de 1970 e o início da década de 1980 testemunharam uma era de ouro para os fliperamas. Os fliperamas tornaram-se centros sociais, lugares onde as pessoas se reuniam para competir por melhores pontuações e experimentar os jogos mais recentes. Jogos como Pac-Man, Donkey Kong e Galaga cativaram os jogadores com sua jogabilidade simples, mas viciante. Esta era também viu o surgimento de jogos eletrônicos portáteis, como a icônica série Game & Watch da Nintendo. No entanto, a ascensão dos consoles domésticos e computadores pessoais levou a um declínio no final da década de 1980. Enquanto os consoles estavam deixando sua marca, os computadores pessoais, ou PCs, também estavam evoluindo. Empresas como Apple, IBM e Commodore lançaram computadores acessíveis que poderiam ser usados para muito mais do que apenas trabalho. Jogos como King's Quest, Zork e The Oregon Trail cativaram os jogadores com suas histórias convincentes e quebra-cabeças desafiadores. A plataforma do PC permitiu maior flexibilidade e personalização. Os jogadores podiam modificar seus jogos, criar seus próprios níveis e compartilhar suas criações com outros. Essa natureza aberta promoveu uma comunidade vibrante de modding. O desenvolvimento do mouse e das interfaces gráficas de usuário tornou os PCs ainda mais acessíveis e fáceis de usar.
A década de 1990 testemunhou uma revolução tecnológica, a ascensão da internet. Os jogos multiplayer explodiram em popularidade. Jogos como Doom, Quake e Warcraft permitiam que os jogadores se conectassem e competissem online. Isso criou um senso de comunidade e competição. Plataformas online como Battle.net e Steam tornaram mais fácil do que nunca para os jogadores comprar, baixar e jogar. Esse modelo de distribuição digital revolucionou a indústria. A internet também deu origem a MMORPGs como Ultima Online e EverQuest. Esses jogos permitiam que milhares de jogadores habitassem mundos virtuais persistentes. À medida que a tecnologia avançava, o mundo dos jogos também avançava. A virada do milênio viu a adoção generalizada de gráficos 3D. Jogos como Super Mario 64 e The Legend of Zelda, Ocarina of Time, mostraram o potencial dos ambientes 3D. A ascensão dos jogos online continuou inabalável. MMORPGs como World of Warcraft tornaram-se fenômenos globais. O Xbox Live, lançado pela Microsoft em 2002, revolucionou os jogos de console com um serviço online unificado. O advento dos smartphones e tablets no final dos anos 2000 provocou outra mudança sísmica no cenário dos jogos. Os jogos para celular explodiram em popularidade. Jogos como Angry Birds e Candy Crush Saga cativaram jogadores casuais. Esses jogos podem ser apreciados em qualquer lugar, a qualquer hora. A acessibilidade e a acessibilidade de dispositivos móveis abriram os jogos para um público totalmente novo. Os desenvolvedores experimentaram novas mecânicas de jogo, utilizando os recursos exclusivos dos dispositivos móveis. O que antes era considerado um hobby de nicho se transformou em um fenômeno global: os esportes. Os jogos competitivos passaram de quartos e porões para estádios lotados e milhões de espectadores em todo o mundo. Jogos como League of Legends e Dota 2 tornaram-se gigantes do esporte eletrônico. Os torneios de esportes agora atraem públicos online e offline massivos. A ascensão de plataformas de streaming como Twitch e YouTube Gaming impulsionou ainda mais o crescimento dos esportes. Os espectadores agora podem assistir seus jogadores e times favoritos competirem ao vivo. À medida que a tecnologia continua a avançar, o futuro dos jogos está repleto de possibilidades emocionantes. A realidade virtual, ou VR, e a realidade aumentada, ou AR, estão prontas para revolucionar a maneira como experimentamos os jogos. Os fones de ouvido VR transportam os jogadores para mundos digitais totalmente imersivos. A AR sobrepõe elementos digitais ao mundo real. Jogos como Pokémon Go já nos deram um gostinho do que o AR pode oferecer. O futuro dos jogos promete experiências ainda mais imersivas e personalizadas. Desde os primórdios da computação até os mundos imersivos da RV, os jogos percorreram um longo caminho. Eles evoluíram de distrações simples para experiências complexas e envolventes. O futuro dos jogos é brilhante, cheio de possibilidades infinitas. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar experiências ainda mais imersivas. Mas, além dos avanços tecnológicos, é o fascínio duradouro dos jogos que continuará a nos atrair. Os jogos nos proporcionam uma sensação de fuga, uma chance de explorar novos mundos e nos conectar com outras pessoas.